Capítulo 7. Nossa guerra chegará ao fim. Antes de terminar esse livro, não poderia deixar de falar mais sobre o que significa passar a eternidade com Deus. Discorremos sobre o que são o espírito, a alma e o corpo, e mostramos a importância de cada um no contexto espiritual. Além disso, falamos sobre a salvação e a condenação, os enganos do coração e outros assuntos essenciais à sua fé. Contudo, nada é capaz de trazer mais encorajamento, temor e desejo de estar para sempre com o Senhor Jesus do que falar sobre a vida no porvir. O apóstolo Paulo era alguém que vislumbrava a eternidade de tal maneira que ficava dividido entre os dois desejos: partir com Jesus ou viver neste mundo e lutar pelos interesses do Senhor. É interessante notar que em nenhum momento Paulo queria viver para si. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Embora possamos desfrutar da presença de Deus neste mundo, nada pode se comparar ao deleite dela na eternidade. Por isso o apóstolo diz que estar com Cristo é muitíssimo melhor. Ainda que não saibamos muito, pois não nos foi revelado tudo o que viveremos. 1 João 3:2. Já nos regozijamos, pois conheceremos a Deus como Ele é, em sua plenitude. 1 Coríntios 13:12. Teremos o privilégio de ver face a face aquele que adoramos por toda a vida, sem que os nossos olhos físicos o enxergassem. Apocalipse 22, versículo 4. Não temos um porto seguro para descansar neste mundo. Quantas vezes somos injustiçados, difamados, perseguidos e suspiramos por um ar fresco de descanso. Aqui estamos sempre na guerra, e isso exige atenção e vigilância sem trégua. O ódio mais intenso e cruel que eu já presenciei foi o ódio do mundo contra os filhos de Deus. Quando nos entregamos ao Senhor Jesus, descobrimos que nos tornamos pessoas desprezíveis e malquistas, até mesmo entre os familiares que não comungam a mesma fé que a nossa. Sentimos na pele o quanto o mundo nos odeia, exatamente como disse o Senhor Jesus: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João capítulo 15, versículo 18 ao 20. Porém um dia nossas fadigas cessarão. Teremos descanso das nossas batalhas, pois resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Hoje a nossa confiança em Deus sossega a nossa alma, mas ao entrarmos na eternidade, usufruiremos do descanso na sua totalidade. Nem de longe o melhor paraíso terreno, o Éden, se compara ao lar celestial, pois a nossa casa na eternidade não foi só criada por Deus, como também foi comprada com o sangue precioso do seu Filho. Portanto, o que Deus reserva para os salvos no porvir é uma herança repleta de privilégios infinitos. O céu não é algo fictício, intangível e indefinido, ele é perfeitamente real. Serviremos a Deus num lugar santo, em estado de perfeição e, portanto, sem desânimo, interrupção ou cansaço. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Apocalipse capítulo 7, versículo 15. E os seus servos o servirão. Apocalipse 22, versículo 3. Uma hora ou outra, todas as coroas dos reinos terrenos mudam de cabeça, pois nenhum homem tem autoridade e poder para sempre. Toda glória nesse mundo se desfaz como uma neblina. Porém, aos salvos será dada a incorruptível coroa da vida. As Escrituras apresentam um prêmio, mas quem vai lutar por ele? Somente os que priorizarem a própria alma se tornarão vencedores e poderão tomar posse da salvação. Diante de tão grandes recompensas, por que as pessoas cuidam tanto do corpo e desprezam a alma?
Por que as pessoas cuidam tanto da vida terrena e ignoram a vida eterna? Como pode uma pessoa trocar a vida com Deus por algum prazer neste mundo vil? Do Senhor emana plenitude de glória, beleza, justiça, alegria, bondade, amor e mansidão. Entregue-se a Ele aqui. Se você pertencer ao Altíssimo nesse mundo, você tomará posse do céu na eternidade. Não permita que o seu coração enganoso o distraia do alvo. Não acredite na mentira de que você ainda terá tempo para pensar no futuro da sua alma. A salvação não pode esperar. De malas prontas para a eternidade. Se neste mundo o corpo físico precisa de uma casa onde possa comer, dormir, descansar e fazer a sua higiene, é compreensível que a alma também precise na eternidade de uma habitação. Estar consciente de que somos apenas peregrinos na Terra, ou seja, entender que a nossa existência aqui é curta e temporária enquanto a vida na eternidade é permanente e sem chance de alteração, traz temor e tremor para nos atentarmos à realidade espiritual que é a mais importante. A Bíblia compara o nosso corpo com uma tenda frágil que a qualquer momento pode se desfazer com as intempéries do deserto, o mundo. Aqui, a passagem dos anos embaça as nossas vistas e passamos a precisar de óculos. O tempo também enruga a nossa pele e deixa marcas profundas no nosso rosto, além de fazer os nossos cabelos caírem ou ficarem brancos. A nossa força vai se esgotando, os joelhos ficam fracos, as mãos trêmulas e os movimentos mais lentos. Neste duelo contra o tempo, nada exterior permanece igual aos dias da juventude, inclusive a nossa memória, que lentamente vai se apagando. Contudo, para os que nascerem de Deus, não importa se o homem exterior, o corpo físico se corromper, o homem interior, a alma vai se renovar dia após dia. O corpo físico pode perder a batalha, mas a alma se enriquece e cresce fortemente em direção à sua morada eterna. Quem vive essa fé salvífica está sempre de malas prontas para partir e entrar numa vida infinitamente melhor, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 1. A alusão ao tabernáculo remete à transitoriedade daquela tenda que peregrinava no deserto até que finalmente Israel entrou na terra prometida e o culto se estabeleceu num local fixo, o templo. Hoje, a nossa casa é um tabernáculo frágil que se desfaz, mas os salvos receberão um grande e eterno edifício, que é um corpo novo e glorificado, o qual não terá qualquer participação humana, mas será feito somente pelo Senhor. Que extraordinário! Vivemos cercados de produtos manufaturados ou industrializados. A nossa existência é permeada pelo trabalho idealizado e feito pela mente humana. Mas o novo corpo dos salvos é algo tão glorioso que mãos humanas jamais o tocaram ou conceberam. Nós receberemos um novo corpo, assim como o Senhor Jesus recebeu um corpo glorificado após a sua ressurreição. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Portanto, se a casa terrestre, como o apóstolo Paulo também chamou o corpo, fosse residência permanente da alma, ela jamais poderia ser tão perecível, já que a alma é eterna. Precisamos entender os grandes contrastes que as Escrituras pontuam entre a vida terrena e a vida eterna. O tabernáculo perecível, o corpo, e o edifício de Deus, o novo corpo para a alma. Essa contraposição também aparece entre o corpo cansado e o espírito revigorado. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 16. Isso significa que o corpo físico de um filho de Deus pode se deteriorar, mas a prática da fé renovará sua alma constantemente. É um processo contínuo que acontece no presente, pois à medida que o corpo se enfraquece com o passar dos anos, o espírito se fortalece e se agiganta para a entrada na eternidade. As tribulações que cansam e debilitam o corpo são as mesmas que encorajam e robustecem a alma através das experiências de comunhão e confiança em Deus.
Sendo assim, as nossas expectativas nesse mundo não devem ser de facilidades, pois neste corpo estamos sujeitos a aflições. O apóstolo Paulo disse que gememos ao passar pelas injustiças, calúnias e perseguições, e por isso desejamos cada vez mais ardentemente ser revestidos da nova vida, do novo corpo que não será mais suscetível a dores e sofrimentos. E por isso gememos, desejando ser revestidos da nossa nova habitação, que é do céu. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 2. Por mais belo e saudável que um corpo seja, num determinado momento sua fragilidade humana humilhará o seu dono, que sentirá o peso das suas limitações físicas. É, portanto, um alto privilégio ter o cuidado da parte de Deus em dar para a nossa alma não somente um corpo nesse mundo, mas, sobretudo, um corpo celestial no porvir. Na alegria dessas revelações, contemplamos o céu a partir da terra. Mostramos que ansiamos pela plena intimidade com o Senhor no secreto do nosso quarto. Somos as pessoas mais felizes do mundo, mas não felizes por causa dos prazeres que Ele oferece, pois, embora vivamos nele, não lhe pertencemos. Dele fomos tirados e andamos por fé e não por vistas, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Separados apenas por um tempo. Não ficaremos separados para sempre. Iremos nos reunir na casa do Pai. Essa foi a promessa que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos na última noite antes da sua crucificação. O nosso Senhor viu quanto aqueles homens estavam atemorizados e confusos com os acontecimentos preditos por ele sobre a sua morte e partida. Por isso ele revelou que aquela separação não seria definitiva, mas provisória, e por um grande motivo. Ele estava indo na frente para nos preparar um lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. João capítulo 14, versículo 2. Veja que na casa do Pai há lugar suficiente para todos os filhos. As nossas habitações terrenas são limitadas e muitas vezes pequenas para receber todas as pessoas que amamos. Contudo, o céu é um lugar onde nenhum dos que creram no Senhor Jesus e o receberam como seu Salvador será esquecido ou abandonado. Se é filho de Deus, tem a garantia de que não ficará de fora. Ninguém poderia alcançar o céu sem a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Toda a humanidade continuaria perdida e sem chance de salvação. Mas por meio do seu sacrifício, qualquer um, mesmo que seja o maior pecador, pode entrar e tomar posse dessa herança incorruptível. Sozinho ninguém vai ao Pai, mas cobertos com o sangue de Jesus, todos são bem-vindos. Na cultura oriental, era comum que uma comitiva ou um enviado fosse adiante dos reis e nobres para preparar tudo antes que estes se deslocassem até aquele lugar. Entre os preparativos estava o ato de aplainar os caminhos tortuosos para que o acesso ficasse desimpedido. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Ele tomou a posição de servo do começo ao fim da sua missão e abriu o caminho para chegarmos ao reino dos céus. Através dele, Deus providenciou uma morada, um lugar de descanso pleno das lutas que vivenciamos aqui. Diante disto, percebemos que o Senhor Jesus escolheu falar sobre o céu com seus discípulos nos seus momentos finais, para que aqueles homens pudessem manter diante dos seus olhos e de suas mentes o ávido desejo de estar na eternidade com Deus. Por isso quero também que esta leitura inflame o seu desejo pelo céu, ainda que o meu vocabulário e entendimento sobre as bênçãos da eternidade sejam extremamente limitados. Gostaria de poder me expressar melhor com respeito às gloriosas recompensas que serão dadas aos salvos. Porém, a nossa imaginação examina com cuidado esse presente oculto e guardado em segredo pelo Altíssimo. Creio que, se a nossa linguagem é restrita para descrever as riquezas e os deleites do céu para a alma,
é porque irá se cumprir a grande admiração ao contemplarmos o estado futuro de felicidade dos salvos. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Estar na eternidade com Deus é algo tão novo e extraordinário que ninguém jamais viu, ouviu ou imaginou algo semelhante. Foge da nossa compreensão humana, o privilégio que isso significa. Portanto, o melhor para a nossa alma não está neste mundo, mas no porvir. Olhar para o céu. Quando nascemos de Deus, Ele coloca dentro de nós uma aspiração pelo mundo vindouro. Nos tornamos, inclusive, admiradores do céu atmosférico, acima das nossas cabeças, com os olhos voltados para o alto. Estamos sempre admirando e fotografando a beleza de um pôr do sol ou de um céu pontilhado de estrelas. Como está escrito, os céus proclamam a glória de Deus e pregam a grandeza dele silenciosamente, dia após dia. Salmos capítulo 19, versículo 1. Nunca conheci um cristão que não apreciasse o céu. Afinal de contas, lá é o seu verdadeiro lar. Porque não temos aqui cidade, neste mundo permanente, mas buscamos a futura. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Quem entende que a vida aqui é transitória e que a terra é somente para uma pequena peregrinação, cuida da sua alma. Essa pessoa não empenha todas as suas forças nas conquistas de bens materiais, pois sabe que não terá moradia fixa neste mundo. Ela anseia pela sua pátria eterna, por isso não é guiada pelo seu coração, mas pelo Espírito Santo, que a conduz firmemente rumo a Jerusalém celestial. Sábio é aquele que não foi contaminado pelo vírus da vaidade, da avareza e da ansiedade, e faz do céu o seu alvo e o seu destino. A habitação celestial é permanente. Nela há segurança, paz e alegria, pois foi planejada e edificada por Deus, cujo trono está lá. Nela não haverá necessidade de sol nem de lua, pois a glória do Senhor a iluminará mais resplandecentemente do que 1 trilhão de luminares. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Na visão que o Senhor Jesus deu a João, ele enfatizou que não haverá noite na Nova Jerusalém. Apocalipse 21, versículo 25 e 22, versículo 5. Pois não há espaço para as trevas na cidade celestial. Nunca mais haverá morte, luto, despedidas, dores, pecados, apostasia, maldições, enfermidades ou tristezas. Todo tipo de sofrimento será eliminado e nunca mais haverá motivos para pranto. Chegamos ao mundo chorando e passamos a vida cercado de angústias por todos os lados. É impossível imaginar uma existência sem dores nesse mundo, mas o próprio Deus promete pôr fim a todo sofrimento e enxugar dos olhos dos seus filhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Abraão entendeu que nenhuma porção de terra aqui poderia oferecer segurança para a sua alma. Por isso, ele buscou uma herança muito maior do que a Canaã terrena. Ele pensou no seu futuro, só que não neste mundo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 10. O patriarca obedeceu a Deus em
tudo porque anelava ter uma moradia eterna para sua alma. A cidade com fundamentos inabaláveis, da qual Deus é o arquiteto e construtor. O patriarca confiava que o Todo-Poderoso cumpriria sua promessa de lhe dar uma herança terrena, mas em nenhum momento essa conquista foi a sua prioridade. A sua fé desejava a posse de algo superior e mais sublime, a cidade do Deus vivo. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Se você busca, pensa e se afadiga somente com os cuidados dessa vida, ou se você ainda não é salvo, não desperdice mais a sua vida. Povos de todas as nações, tribos e línguas de todas as gerações que ouviram a palavra de Deus e se renderam ao Senhor Deus, estarão nessa cidade santa. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 12. Como alguém poderia não querer trocar prazeres superficiais e passageiros por uma alegria indescritível e permanente? Nesse mundo, a maldade, a morte e a injustiça imperam, mas no reino de Deus, a paz, justiça e felicidade permanentemente.